Eu penso que as questões já foram muito escalpelizadas e foram esclarecidas pelo Sr. Presidente, o Sr. Dr. Carlos Tavares, Presidente da CMVM, e haverá muito poucas questões a colocar, mas permita-me só fazer aqui um comentário prévio e depois colocava-lhe algumas questões. O deputado Pedro Filipe Soares fez aqui uma afirmação que há grupos demasiado grandes, que não há lei que se aplique. Eu não posso concordar com esta afirmação no momento em que vivemos. Se calhar haverá outros momentos em que as coisas foram diferentes. Aliás, a realidade hoje, infelizmente, quer dizer, nenhum de nós tem nenhuma vontade que isto acontecesse, mas a realidade está a demonstrar precisamente o contrário. Se houve detecção de uma situação por parte dos reguladores, que já foi aqui avaliado e escalpelizado as perguntas colocadas ao Sr. Provedor em Portugal, e hoje com a CMVM, se houve aqui, digamos, uma ação, um trabalho desenvolvido por entidades externas ao próprio Banco de Portugal, entidades que foram avaliar a relação que há entre os grupos, podemos discutir, e penso que essa é uma questão que deve ser colocada, e até na sequência do que foi dito anteriormente pelo João Galamba, é se esta avaliação da participação cruzada entre grupos, e nomeadamente, não ao nível da participação, mas ao nível do financiamento e desse tipo de relação, se deve ser avaliada de forma diferente e não pontualmente porque há aqui uma desconfiança ou há aqui uma percepção de que há ali um problema. Ou seja, esta avaliação das participações, quando falamos em banco, particularmente, que os bancos são claramente diferentes de uma empresa normal, quer dizer, um banco tem lá os depósitos dos clientes e, portanto, não estamos a falar de uma empresa perfeitamente normal como a APT, que é diferente, ou de uma outra empresa qualquer industrial. A verdade é que esta realidade deverá levar-nos a pensar, atuar talvez de forma diferente ao nível da regulação, digo eu, mas é uma questão que fica aqui em cima da mesa. Aliás, se há questão que deve ser colocada e deve ser avaliada e deve ser discutida e até à exaustão, até porque já há fenómenos parecidos com estes, é esta participação cruzada, esta relação excessiva, este financiamento de empresas do grupo, esta colocação de empresas de grupos financeiros, quando há problemas, os problemas ganham uma dimensão completamente diferente. Quer dizer, não é uma dimensão normal, não é uma dimensão de mercado, de haver uma crise, uma dificuldade, é uma dimensão completamente diferente. Aliás, se isto não acontecesse aqui, provavelmente não haveria nenhum problema no Banco Espírito Santo. Pelo menos é a percepção que eu fico de tudo o que foi dito aqui até agora, hoje e já nas anteriores audições. Portanto, se há momento em que as coisas não são assim, como foi aqui dito, é este momento. Quer dizer, já foi afirmado claramente que a responsabilidade de empresas deve ser assumidas pelos seus acionistas e, portanto, os erros devem ser assumidos por quem gera essas empresas, isso foi dito até já pelo Sr. Primeiro-Ministro e pela Sra. Ministra, e, portanto, é evidente que temos aqui um problema e, perante o problema, temos que atuar, e temos que atuar de forma consciente e com alguma prudência, e penso que isso tem acontecido, até mesmo nas audições aqui nesta Comissão, com grande prudência, grande sentido de responsabilidade, e percebemos todos o que está aqui em causa. Eu gostava também de fazer uma referência, Dr. Carlos Tavares, à sua referência várias vezes à questão da ética. Nós estamos todos de acordo, acho que ninguém pode estar mais de acordo, que a ética deve ser aplicada no sistema financeiro, nas empresas, na vida, na política, em todas as áreas. Quer dizer, nem sequer... Claro que há áreas onde essa questão tem mais relevância, em tudo na vida, não estamos todos de acordo. Agora, a questão é, e foi também que já debatida essa questão, a questão é a justiça, se atua e se funciona no momento em que deve atuar. E foi a questão que eu coloquei inicialmente, tinha a ver com... E foi aqui também referenciada a questão, por exemplo, das coimas em relação a... Não é importante seja elevada ou não elevada. 10 mil euros pode ser muito elevada numa coisinha, se a vírgula está fora do sítio, quer dizer. A questão é se a coima está adequada ao delito ou à irregularidade ocorrida. Esse é que é o ponto. Portanto, a questão é percebermos nós aqui se a justiça atuou corretamente, se a regulação atuou corretamente, e outra questão que eu lhe coloco é se haverá ou não necessidade de alterar, já deu aqui algumas referências, alguma legislação por forma a adequarmos melhor as práticas no sistema financeiro das empresas. Mas a questão que eu lhe coloco, Dr. Carlos Tavares, de tudo o que disse, da questão da ética, dos comportamentos, a pergunta que eu lhe coloco é, mas não podemos confundir sempre a árvore com a floresta, e portanto se há aqui uma ação de um grupo com problemas, eu pergunto-lhe se o sistema financeiro e toda a área, mesmo na área não bancária, portanto falamos também na área da seguradora, enfim, se é um sistema que merece a confiança das pessoas. Isso é que é importante perguntarmos, até por toda a informação que vai tendo, todas as reclamações que vão surgindo na CMVM, se devemos ou não confiar no sistema. E que medidas serão necessárias introduzir para melhorarmos claramente a forma como a regulação ou a supervisão é efetuada. Acho que é uma questão que se lhe pode colocar. E já agora uma última pergunta, e terminava, Sr. Presidente, e agradecendo desde já ao Dr. Carlos Tavares todas as questões que foi respondendo, e respondeu de forma muito direta e muito clara até agora.
Aquilo de uma palavra, eu sei que a CMVM tem um papel importante, todos nós sabemos, muito importante em todo este processo. Que palavra é que o Presidente da CMVM tem para os clientes do Banco Espírito Santo, para todas as pessoas que até agora tiveram relação com o banco e vão ter no futuro relação com o banco e têm uma relação, quando falo em relação, falo em produtos comprados, fundos de investimento, aplicações efetuadas no banco e, portanto, eu gostava de que houvesse aqui uma palavra, ou o que é que pode dizer, digamos, aos clientes do banco em relação ao futuro do banco. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. CDS, usa esta ronda? Não. Sr. Deputado Paulo.